Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para resolver mais um vídeo sobre o passe, tá? Esse é o exercício do ano de 2022, tá? E nesse exercício a gente tem uma situação bem tranquila também, um exercício super fácil, bem legal, a respeito de área de quadriláteros, tá? Então a gente tem aqui um quadrado e um trapézio, e a gente sabe que figuras equivalentes são aquelas figuras que têm a área com o mesmo valor. Beleza? Então, o perímetro desse quadrado, equivalente a um trapézio de bases 16, 2 e 7, é de quanto? É isso que a gente quer saber, pessoal. Ó, a gente sabe aqui as informações referentes ao trapézio. A gente sabe que ele tem base medindo 16, a sua base menor mede 2 e a sua altura mede 7 centímetros. Beleza? Já sobre o quadrado, a gente não tem muitas informações. A única informação que a gente tem é que a área dele é a mesma área do trapézio. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai determinar a área desse trapézio utilizando as informações e sabendo da área do trapézio, sabendo que essas duas áreas são iguais, a gente volta para o quadrado para poder determinar a medida do lado dele, tá? Que a gente sabe que o perímetro é calculado somando a medida dos quatro lados. Então, se a gente souber o número, a medida do lado, fica tudo tranquilo para a gente, tá? Então, eu sei que a área do trapézio é calculada a partir da seguinte fórmula: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser igual a base maior, que mede 16, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Resolvendo isso, então, vai ficar assim, ó, 12 ou 16 mais 2 é igual a 18, vezes o 7, dividido por 2. Agora, o que a gente sabe? Se tiver multiplicando aqui em cima, a gente pode simplificar, né? O 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, a gente faz a simplificação e agora, para determinar a área, a gente só multiplica o que sobrou. Então, 9 vezes 7, 63. Bom, essa é a área do trapézio. E por que essa informação é importante? Porque a gente sabe que a área desse trapézio é igual à área desse quadrado. Então, a gente diz o seguinte, ó, a fórmula do quadrado, da área do quadrado, é lado vezes lado. Entende? Ou a gente também pode determinar essa área usando a outra formulinha, que é lado ao quadrado, tá? Então, a gente faz o seguinte, ó, lado ao quadrado é igual à área, ou seja, 63. Logo, então, o lado é igual à raiz quadrada de 63. Então, o lado é igual a... Bom, pessoal, a gente sabe que a raiz de 63 não é uma raiz exata. Então, para a gente poder simplificar esse radical, a gente precisa fazer a decomposição do 63 utilizando os números primos, tá? Então, como 63 é um número ímpar, não dá para dividir por 2, a gente tenta pelo próximo número, que seria o 3, tá? E como a soma dos algarismos aqui dá 9, e 9 é um múltiplo de 3, esse carinha dá para dividir por 3. Então, 63 dividido por 3 vai dar 21, que também é divisível por 3. 21 dividido por 3 vai dar 7. E aí, como o 7 é primo, a gente divide por ele mesmo e chega no 1, tá? Agora, como é que a gente pode escrever esse 63 então, professor? A gente pode escrever ele como 3 ao quadrado vezes o 7, beleza? Então, é assim que a gente vai escrever aqui dentro do radical, ó. Então, vou dizer que o lado é igual a 3 elevado ao quadrado vezes o 7. Bom, agora o que a gente faz, professor? A gente faz o seguinte, ó, tem uma propriedade dos radicais que diz o seguinte, que quando o expoente for igual ao índice do radical, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar e simplesmente tirar esse radicando de dentro do radical. Então, vai ficar assim, ó, 3 raiz do 7. E por que o 7 não sai, professor? Porque aqui o expoente do 7 é 1. E 1 é diferente do índice 2 do radical. Então, o 7 permanece dentro da raiz, tá? Então, a gente tem que o lado é igual a 3 raiz de 7. Bom, mas essa não é a nossa resposta final.
Por quê? Porque o que a gente quer determinar no exercício é justamente o perímetro desse quadrado. E o que a gente sabe sobre os quadrados? Que todos os lados têm a mesma medida. Então, eu simplesmente, para determinar o perímetro, posso pegar e multiplicar por 4 a medida do lado, que é 3 raiz de 7. Então, o perímetro é igual a 4 vezes o 3 raiz de 7. E aí, multiplicando aqui, vai ficar 4 vezes 3, 12. E a resposta, então, é igual a 12 raiz de 7. Beleza? Então, nesse caso, a gente deve assinalar a alternativa D. Tudo bem, galerinha? Um exercício aí bem simples, envolvendo área, né? Tomara que vocês tenham entendido. E muito obrigado a todos.